perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e na verdade a minha referência de paternidade foi maternidade com paternidade. Minha mãe foi mãe e pai, abraçou tudo, assim. E eu acho que para mim, aí, quando eu conheci esse lugar de família, para mim sempre foi um bloqueio essa questão realmente de paternidade, até de encontrar em Deus esse lugar de tipo, ah, Deus é pai. Teve alguma coisa, por exemplo, assim, no seu lar, na sua história, por exemplo, que na hora de viver essa família celestial, a família eterna, Deus, né, tá formando, que o Pai tá formando, que você, assim, por causa da sua história, ao olhar para essa família eterna, ficou meio assim, tipo, cara, deu aquele medinho, ou você percebeu que ali havia um bloqueio, uma coisa que te impedia um pouco de experimentar a família eterna de forma plena, assim, que você precisou, por exemplo, revisitar o passado, revisitar as histórias para poder, daí sim estar livre para viver essas relações? Teve alguma coisa, por exemplo? Deixa eu pensar aqui. Você tem uma coisa que me lembra assim na cabeça, é que o seu pai faleceu, você era muito nova. Uhum. E a base elementar da família celestial é que é uma família de irmãos reunidos ao redor do pai, Sim. né? Qual foi a barreira para você, por exemplo, de desfrutar dessa família que se reúne ao redor do pai, tendo perdido o pai tão cedo assim? Uhum. Você perdeu o pai com quanto tempo? Eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade, e na verdade a minha referência de paternidade foi maternidade com paternidade. Minha mãe foi mãe e pai, abraçou tudo, assim. E eu acho que para mim, aí, quando eu conheci esse lugar de família, para mim sempre foi um bloqueio essa questão realmente de paternidade, até de encontrar em Deus esse lugar de tipo, ah, Deus é pai. Né? Então me deu uma certa confusão, assim, tá? Deus é pai, mas quem é pai? Tipo, o que é ter um pai? O que Né? que é Embora pai? vários tios, várias pessoas tentaram, fizeram esse papel de alguma forma, né? Mas eu não experimentei, não cresci com um pai, então não sabia o que era a provisão de um pai, cuidar de um pai. Tudo isso veio a partir da minha mãe. Né? E também acredito que para ela não tenha sido fácil. Então, se for pensar dessa forma, né, principalmente olhando para as minhas irmãs, assim, elas tentaram ocupar esse lugar de irmã mais velha mesmo, porque elas eram as mais velhas, né? E tentando me proteger, prover o que podia e tal. Aí isso eu vim conhecer realmente na família igreja, na família de Cristo mesmo, que foi onde eu comecei a perceber que a extensão da paternidade de Deus poderia vir através de algumas pessoas com qual eu estava me relacionando. Isso é poderoso. Você, uma história assim, aqui, tipo assim, você, na sua história e que de alguma forma trabalhou Eu contra? fiquei pensando, ah, não sei se da minha história trabalhou contra, assim, Eu não sei necessariamente trabalhou contra, porque mas assim que. é porque na verdade, assim, eu tenho para mim que um exemplo, um mau exemplo por si só é um exemplo, então ele é válido Claro. na medida que você observa do ponto certo. Mas eu acho que foi um apanhado, tipo, isso aqui foi legal, isso aqui foi bom, isso aqui não foi ruim. E aí, divinamente inspirado, eu tomo uma decisão de não corrigir o que passou, né? Mas a partir de mim, viver aquilo que, da perspectiva de Deus, é o que deveria ser vivido como família. Mas, obviamente, eu fiz com a minha arrogância e a minha obstinação. Então, eu precisei revisitar tudo para entender o porquê que aquilo que foi errado, o porquê que aquilo foi certo, mas não tinha natureza e de fato, ah, assumir uma postura de até a disposição para errar nesse caminho, e mesmo estando disposto e tendo feito votos de que faria diferente, mas agora não mais como quem está obstinado em fazer pela própria força, mas como quem está disposto, inclusive, a errar, como quem vai fornecer maus exemplos para os outros, né? Nesse Uhum. sentido de que o Senhor é soberano, então ele tem a capacidade de nos ensinar e ensinar aos outros. Sim, sim, certamente. Demais. Eu tava pensando, né, que
assim, eu vim de uma família bênção, assim, né? Meus pais são bênçãos, vocês conhecem, né? Então não Mas preciso não é tão falar. benção assim, não. Não, o comendador César, ele é Apóstolo. um apóstolo. E minha mãe também é uma benção, assim. Anúbia. Pastor Anúbia, pastor César. Mas eu acho que uma coisa que me dificultou de me abrir que é um desafio, né? É em certo momento, assim, eles me super protegerem, assim, né? E daí eu acho que isso me dificulta em me abrir, assim, né? Para as relações, né? Talvez isso, medo de ser vulnerável, assim, né? Que é algo, tipo, importantíssimo, assim, essencial para você desenvolver relacionamento, né? Então, Até porque, por exemplo, né, tem uma coisa que é muito interessante, porque essa relação com o pai, na medida que você vai começando a compreender Deus Pai como pai, né? E como ele é pai, e compreender a paternidade a partir do modo operante dele ser pai. Porque no final das contas tem um texto que diz assim, ainda que você tenha muitos treinadores, muitos aios, não tens muitos pais. E é interessante que o texto pais ali está no plural mesmo. E uma coisa que foi muito sobrenatural para mim foi compreender que qualquer tipo de paternidade nessa terra aqui, de pessoas assim, né, por exemplo, do meu pai, né, e de outras pessoas, figuras que assumiram a paternidade para mim, elas não conseguiriam ser a plenitude, a expressão plena da paternidade de Deus para minha vida. Ou seja, ele representaria um avo, inclusive sendo meu pai de sangue, por exemplo, ou outras pessoas que tomaram posição de paternidade, como o pastor Evaldo e outros irmãos também, que representaram isso, mas compreender assim que em ninguém encontraria essa plena suficiência e que no próprio pai, então eu teria que encontrar, aprender a montar esse quebra-cabeça das expressões de paternidade, até de um irmão mais velho, de alguém quando cuida de mim, alguém quando me dá orientação, ou me corrige, inclusive, né? E aí, nesse lugar, né, quando a gente começa a pensar, por exemplo, na faceta de pai, na face da Trindade, de Deus Pai, e no modo operante dele ser pai, às vezes a nossa família, como você falou ali, né, a sua mãe conseguiu expressar uma parte disso, mas não é a plenitude disso, né? E aí quando você vai lidar com o pai, tem coisas que a gente tem dificuldade inicialmente ao desenvolver na família e perceber, cara, isso aqui é a mão do pai. Que nem você falou ali assim, né? Ah, até os erros e acertos ali, eu compreendo que ali tinha a mão do pai. Mas hoje o Vitor compreende. O Vitor, né, dentro do turbilhão ali, dentro da crise pessoal, era a crise diretamente com Deus Pai, se for pensar. Era orientada ali com relação a Deus Pai, assim. Porque, tipo assim, como se Deus Pai é isso, Deus Pai é isso, dentro do modus operandi que construiu dentro de você, ao ver a se bater de frente com o modo operante real, né? Verdadeiro dele ser pai, falou, pô, mas isso aqui não é bem o pai. Isso aqui é o capeta, isso aqui é o assado, isso aqui é isso. Coisa que você falou ali também, né? Por exemplo, né? Os seus pais. Seus pais são uma bênção, sendo muito sincero, né? Eu já sentei pro seu pai e testemunhei. Falei assim, cara, o Lucas, né, é um homem que está no seu processo de amadurecimento, sem dúvida nenhuma, como todos nós, né? Mas você é dentro da sua estação. Mas tem uma coisa que vocês acertaram plenamente no Lucas. O Lucas ama Jesus. Ele ama Jesus mais do que vocês, ama Jesus mais do que a igreja, ama Jesus mais do que todas essas coisas. Uma coisa que tem no Lucas é um fluir de amar Jesus, né? Mas como você falou assim, de não ter permitido que você vivesse algumas coisas, não sei qual foi a palavra que você usou, mas ter te protegido demais. Tem uma face de Deus Pai que é justamente o inverso disso, que é, na verdade, nos empurrar para a vida, que é até nos disciplinar, a Bíblia diz que o pai disciplina os filhos que amam, né? Como é que foi essa transição para você? olha, eu acho que as primeiras vezes, assim, acho que a adolescência foi complicado, assim, como outra, assim, mas eu sempre, tipo, tive momentos, assim, ruins e bons, mas acho que a transição, assim, lá pros 18, 19, 20,
20 anos, assim, foi, foi bastante crise nos primeiros momentos. E também, e aí depois teve certo ponto de rebeldia também, assim, né? Tipo, você se rebelou contra aquilo que de fato estava acontecendo. Isso. Então, assim, não percebi, não é Deus Pai aqui, cara, porque o Pai tem essa forma. Exato. E aí eu ficava preso em questões tipo, cara, será que Deus existe? E tinha experiências com Deus, assim, né? Olha, Tinha vida com Deus, assim. Mas eu ficava, parecia que eu tinha as respostas, só que de alguma maneira, por questões internas, assim, né, de crescimento, eu não queria me submeter a elas, tipo, me permitir viver essas respostas, assim, né? Então eu ficava nesse looping de questões que eu queria ter uma resposta que me, que me afagasse, assim, Sim. sabe? Você não queria ter a resposta, você queria que a sua resposta fosse validada a Exato. respeito da realidade. Não. É interessante, assim. Pode falar. E daí foi só quando eu fui. Foi um processo. Tá sendo um processo, assim, né? Mas eu vejo que quando eu fui me permitindo viver algumas crises, que eu fui desenvolvendo, assim, né? Que eu fui enxergando, tendo os olhos abertos mesmo para enxergar o pai nessas crises também. Olha que interessante, cara. Eu percebi que eu fui falando ali, né? Algumas coisas foram assim, trazendo luz assim na sua cabeça, assim, né? Diante disso que a gente compartilhou aí, o que é que vai. É bem isso, né? Quando a gente, por mais que uma resposta seja racional, né? Quando a gente tem algum problema emocional, parece que bloqueia e você retrocede, né? Você não consegue admitir aquilo que é óbvio, que está na frente dos seus olhos, que o Espírito já ministrou seu coração. Você fica ali preso, obstinado, não querendo abrir mão, porque parece que, talvez até seja, né? Você vai abrir um vazio, porque era uma certeza absoluta que você tinha, né? Então, Deus é isso e somado a isso tem que Ele ser age igual dessa aquilo. forma, Pronto, acabou. tudo que não é Qualquer isso não é coisa Deus, fora né? disso está errado. E aí Meu Deus, criado a minha imagem e semelhança. abrir mão de um fator da equação é abrir um buraco negro e ficar completamente vazio. Uhum. E dentro desse processo, assim, né, é perceptível algumas transições e o que você consegue detectar, por exemplo, né, de virada de chave, assim, de uma coisa assim simples, assim, você percebe, vamos supor, porque outras pessoas podem estar passando por isso também, até na família aqui, desse lugar de criar uma caixinha de como Deus Pai funciona e como que ele precisa ser o meu pai, e o meu pai é assim, meu pai é assado, meu pai é dessa forma, e aí vai abrindo mão da plenitude da paternidade de Deus. E algumas coisas vêm realmente sendo transformadas dentro de você, né? Uma peça, assim, para que ela possa se inspirar, por exemplo, assim, que você percebe hoje, não precisa ser muito, mas uma peça, assim, que você percebe. Eu acho, assim, que um marco nesse caminho, assim, foi um dia que estava lá no na nossa meditação, não lembro agora qual, mas qual o assunto específico, né? Mas a gente ia ler Filipenses 2 a partir do 5. Uhum. E aí eu me percebi que nesse caminho, né, de Deus é A mais B mais C com D elevado ao quadrado tem que ser X. Tem que dar essa conta. Tem que dar essa conta. E aí nesse caminho você começa a adquirir muitos direitos. E Deus na predisposição de frustrar, porque ele quer se revelar completamente, eu acabo então me sentindo injustiçado pelo próprio Deus. E aí bagunça mais a Que é o coisa. pior lugar para sentir justiça. Exatamente. E aí, lendo o texto, né, que Paulo vai dizer que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não julgou ser igual a Deus algo que devesse reter a qualquer custo. Isso para mim foi o momento do clique, né? Se o que eu entendo de Deus é conhecê-lo e revelar através da relação, eu tenho que estar disposto a abrir mão de tudo, inclusive daquilo que eu acho que é direito, para que ele então seja revelado na plenitude de como ele determinou que seria revelado. Apóstolo. Apóstolo.
E minha mãe também é uma benção, assim. Dona Nube. Pastora Nube, pastor César. E aí Meu Deus, criado a minha imagem e semelhança. Né? 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 Mas, né? né?